Bom, pessoal, hoje a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre o que é estimativa e arredondamento. Bom, estimativa lembra de estimar, né? Do verbo estimar. Ou seja, é quando eu acho que algo tem determinado valor. Por exemplo, uma pessoa me pergunta assim, Ludmila, quanto você acha mais ou menos que eu calço? Aí eu vou dar uma estimativa, algo que se aproxime do quanto eu acho que aquela pessoa calça. Aí eu falo assim: eu acho que você calça 35. Ah, você chegou próximo de mim, eu calço 37. Ou seja, eu dei uma estimativa de quanto eu achava que aquela pessoa calça, né? E o que é arredondamento? Arredondamento é você arredondar o número para a próxima dezena, centena, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ele me perguntou quanto que eu achava que ele calçava. Ele calça 37. E eu disse que achava, né, estimava que ele calçasse 35. O 35, gente, ele tá mais próximo da casa dos 30 ou dos 40? Então, se a gente for analisar, nossa, Ludmila, dos 30 ou dos 40, eu tenho 30 mais 5 dá 35. E eu tenho 40, né, menos 5 dá 35. Então, ela tá ali se eu fosse arredondar, ele tá no meio, né? Então, a gente sempre arredonda para a próxima dezena, nesse caso, né? Porque o número 30 é uma dezena. Eu arredondaria, né, o número 35 para o número 40, tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui, vocês vão poder entender melhor. Isso aqui, gente, é uma reta numérica, tá? Só para vocês terem um exemplo. Cada linhazinha dessa daqui, ó, representa o número 10, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a minha retinha veio 0, 10, 20, 30, 40, 50. Fui contando de 10 em 10 até chegar aqui na minha próxima demarcação que deu 100, tá? De 10 em 10 cheguei no 100. 100, 110, 120, 130, 100, até 200. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300. Ou seja, é uma reta numérica que eu fui contando de 10 em 10, tá? Para eu achar essas centenas aqui, assim, 100, 200, 300, 400 e 500, tá? Então, isso aqui é uma reta numérica, tá? E com a reta numérica, você pode fazer estimativas e arredondamento. Por exemplo, olha o exemplo que eu trouxe. Eu fui a uma loja e achei um patins por R$ 136. E também achei um pneu para o meu carro que custa R$ 265. Nossa, pneu caro, mas o meu carro precisa, eu vou ter que comprar. E aí eu fiz uma estimativa de preço, né? Quanto eu acho que eu vou gastar comprando esses dois produtos. Aí o que eu fiz? Eu arredondei cada um desses valores para a centena mais próxima. Então eu vou olhar aqui o 136. Eu sei que o 136 está entre o 100 e o 200. Então, eu vou achar aqui, ó, o 136. Será que ele está mais próximo do 100 ou dos 200? Então, o 136, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, 100, 110, 120, 130. Achei o 130. Mais as 6 unidadezinhas que tem aqui, né? Então, se eu fosse arredondar para a casa mais próxima, ou seja, para a centena mais próxima, eu iria arredondar para qual? Para centena, para o 100 ou para os 200? Para o 100, porque 100 para dar 130, né? Ou seja, 136, eu usei o quê? 3 dezenas, né? Então, faltam quantas dezenas para chegar nos 200? Faltam 7 dezenas, ou seja, 70 unidades ainda. Então, o meu patins, eu vou poder arredondar ele aqui, ó, para o número 100, tá? Porque ele tá mais próximo da casa do 100. E o meu pneu? Nossa, meu pneu custa R$ 265. Ou seja, 265, ele tá aqui, ó, entre a casa dos 200 e dos 300. 265. Então, eu vou contar aqui, ó. 210, 220, 230, 240, 250, 260. Ó, achei aqui, ó. 260. Aí eu olho, gente, 260. Ele está mais próximo da casa dos 200 ou da casa dos 300? 200 mais 6 dezenas dá 260. 260 para chegar nos 300, só faltam 4
dezenas, né? Então, eu sei que se eu fosse arredondar isso aqui, eu arredondaria para a casa dos 300, tá? E aí, para que eu fiz isso daqui? Para eu ter uma noção, tá? Eu não fiz o cálculo exato, que se eu fosse fazer o cálculo exato, eu ia somar 136 mais 265. Eu fiz aqui, ó, uma estimativa. Se eu fosse somar isso aqui, ó, na minha cabeça era mais fácil, ó. Eu sei que 100 mais 300 é igual a 400. Então, eu vou gastar por volta, tá? Eu estou estimando, é uma estimativa, por volta de R$ 400, porque eu arredondei esses dois valores, tá? Por quê? Eu sei que se eu fosse fazer o cálculo certinho, ó, 265 mais 136, eu encontraria, ó, 5 mais 6, veio aqui, ó, uma adição com reagrupamento. Eu encontraria 11. A minha unidade fica, a minha dezena sobe. 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. Outra dezeninha aqui, ó. A minha unidade, que é o 0, fica, a minha dezena sobe. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Olha aqui o valor exato que eu iria gastar. 401. Só que antes disso, eu fiz de cabeça, arredondando os meus números, que eu já ia gastar R$ 400. Eu ia gastar por volta de R$ 400, tá? Então, a estimativa é isso. É você estipular, né? Estimar o valor, a altura, né? Sabe quando a gente bota, por exemplo, um potinho cheio de bolinhas e eu digo assim, terceiro ano, adivinha aí mais ou menos quantas bolinhas tem dentro desse pote. Ou seja, você vai estimar, você vai dizer quanto você acha mais ou menos que tem dentro da bolinha, dentro daquele pote, quantas bolinhas tem dentro daquele pote, tá? Então, arredondamento é quando você arredonda. Olha aqui o que eu fiz. O número 136, na reta numérica, eu vi que ele estava mais próximo do número 100 do que do número 200, tá? O número 265, na reta numérica, eu vi que ele estava mais próximo do 300. Então, a gente sempre arredonda para a centena mais próxima, tá? Bom, como sempre eu lanço um desafio, ó, eu desafio vocês a encontrarem a centena mais próxima do número 223, 679 e 850. Ou seja, eu vou arredondar esses números para a centena mais próxima, tá bom? Pensem aí e me digam. Bom, voltando. Então, quem disse que o número 223 eu vou arredondar para 200, acertou. Por quê, Ludmila? 223, ele está entre o número 200, né, ó, vamos colocar aqui, ó. Ele está entre o número 200 e o número 300. Eu tenho aqui, ó, 23, 223. O 223, ele está mais próximo dos 200 ou dos 300? Dos 200, por isso que eu arredondei, tá bom? Então, agora aqui, ó, 679. Quem arredondou para o número 700, acertou. O número 679, ele está dentro do 600 e do 700. Se for ver, 679, ele está mais próximo dos 700. Faltam poucas unidades e dezenas para eu chegar no 700, né? E o 850, ixi, aí pegou, né? 850. Eu sei que o 850 é entre o 800 e o 900. Então, a gente sempre arredonda para centena maior, né? Se eu sei que 50 é a metade de 100, eu vou arredondar aqui, ó, para 900. Acertou quem disse que 850 é arredondado para 900, tá? Tanto para mais quanto para menos, tá? Como o 850 estava aqui no meio, ó, se você imaginar, o 850 tá aqui no meio, ó. 800 mais 50 dá 850, ó. 850, ó, 900 menos 50 dá 850, tá? Então, ele ficou ali no meio, ok? Então, agora, vocês vão poder fazer as páginas 40 e 41 do livro de matemática e a gente ir treinando estimativa e arredondamento.